Olá, pessoal! Na nossa aula de atualidade do dia de hoje, nós vamos falar de uma das maiores tragédias no nosso país, que foram as inundações no nosso estado do Rio Grande do Sul, que até o momento atual já afetou mais de 2 milhões e 100 mil pessoas dentro do estado, deixando mais de 174 mortos. Vem para cá para a gente tentar entender quais são as causas, desse fenômeno que envolve lá, claro, causas naturais, mas também causas antrópicas criadas pelo homem. Confere comigo. Aula de hoje, aula de atualidade, vamos falar de inundações no Rio Grande do Sul. Bom, primeira questão importante é a gente lembrar, o que foi ou o que está sendo, a tragédia no Rio Grande do Sul. A tragédia no Rio Grande do Sul, como eu disse há pouco, já afetou lá mais de 400 municípios no estado. No total, 147 pessoas já perderam a vida, mas nós temos lá dezenas de pessoas ainda desaparecidas. Esse número, portanto, segundo a Defesa Civil, pode ultrapassar 174 pessoas mortas. Nós temos também que no estado 2,1 milhão de pessoas foram afetadas, em grande parte pelas cheias do rio Taquari, mas também pela elevação da cota de inundação do Lago Guaíba, que inundou praticamente Porto Alegre como um todo, que tem a maior concentração demográfica dentro do estado. A pergunta fundamental que a gente tem que se fazer sempre para a prova de redação ou de atualidade de concurso público é quais são as causas. Então vem para cá para a gente conhecer cada uma delas com você. Confere comigo. Então, quando a gente está falando aqui, o primeiro elemento fundamental é a gente tentar entender as causas. E a gente divide essas causas sempre em dois grandes grupos. Primeiro, um conjunto de causas que nós chamamos de naturais e um outro conjunto de causas que nós chamamos de antrópicas. Dentre as causas naturais, a gente tem, por exemplo, a presença do fenômeno El Niño, já vou explicar. Você tem as alterações climáticas globais, colocando ela aqui para você, alterações climáticas globais, e você teve um fenômeno pontual, que foi lá uma massa quente sobre o Rio Grande do Sul, que impediu o avanço de uma frente fria. Então vamos analisar primeiro as causas dessa tragédia sob o ponto de vista natural. Primeiro, o que é o El Niño? O El Niño é um fenômeno natural, normal, de aquecimento da água superficial do Pacífico Sul. Bom, a tua pergunta é, mas o Brasil não é banhado pelo Oceano Pacífico? É verdade, mas eu quero te lembrar que a alteração da temperatura da água superficial no Pacífico Sul altera a dinâmica de massas de ar sobre o continente, o que acaba afetando também o Brasil. E, portanto, altera a dinâmica de massas de ar sobre o nosso país, causando normalmente chuvas mais intensas na região sul do país. Mas existe um segundo motivo, que é a alteração climática global. O IPCC, o painel intergovernamental de mudança climática da ONU, tem sido muito claro em dizer que o uso e o lançamento em larga escala, o uso de hidrocarbonetos fósseis, petróleo, gás natural, óleo e gás de xisto, carvão mineral, desmatamento, queimada, o aumento da população de bovinos no mundo, que exala gás metano, que é um gás de efeito estufa no seu processo digestório, tem formado uma camada de poluição no nosso planeta que impede que parte do calor que ia para o espaço vá. O resultado
é o aumento da temperatura média global. E isso altera as dinâmicas de massas de ar com a ocorrência de fenômenos climáticos mais extremos e severos. É o caso, por exemplo, de tempestades tropicais, de tufões, de furacões, de tornados, dentre outros. E no caso do Rio Grande do Sul, nós tivemos exatamente um desses elementos, que é o aumento de tempestades subtropicais nessa região. Por um outro lado, há também um fenômeno que foi ocasional. Eu tinha sobre o estado uma massa quente, muito potente, que impediu a entrada de uma massa fria. Pois bem, no choque entre essa massa quente e a massa fria, você cria um alto nível de pluviosidade, uma grande quantidade de chuva. Choveu na região sem parar quase 2 semanas consecutivas, levando então à elevação dos rios da região, à inundação e o alagamento de imensas áreas e o transbordamento do Lago Guaíba. Bom, nós conseguimos explicar para você, então, os fatores que nós chamamos de naturais. Mas agora a gente tem que tentar entender um outro conjunto de fatores, que talvez seja tão importante quanto, que são os fatores antrópicos, ou seja, fatores humanos que levam ao problema da tragédia. Então, quais são esses fatores, professor? O primeiro desses fatores é a impermeabilização do solo urbano. Com o processo de urbanização no Brasil, notadamente uma urbanização desordenada, que nós costumamos chamar de macrocéfala, quando eu tenho uma ocupação desordenada, caótica, não planejada do meio urbano, isso levou ao uso intenso de asfalto, de cimento, de pedra, de concreto, o que vem impermeabilizando o solo urbano. Resultado, parte da água que poderia se infiltrar escorre superficialmente. E aí ela vai bater na galeria de água pluvial, que são os bueiros, ou boca de lobo, como é chamado em alguns lugares do Brasil. Se essa boca de lobo ou esse bueiro não tiver entupido pelo acúmulo de lixo urbano, ou até assoreado pelo acúmulo de material inorgânico, como areia e pedra, que lá se acumulam, ele não consegue dar vazão à quantidade de água que escoa superficialmente. Então, eu tenho lá baixos investimentos em rede de drenagem e a impermeabilização do solo urbano. Outro elemento é a redução de área verde, o processo de desmatamento que avançou rapidamente no Brasil a partir da década de 1930, quando o Brasil começa uma urbanização acelerada. Fora isso, falta de investimentos em medidas mitigatórias. Por exemplo, os diques que mantêm parte do Lago Guaíba na área fora de Porto Alegre não sofreram a manutenção adequada ao longo dos anos. Muito desse dique sofre de rachaduras e problemas graves de manutenção. A rede de macro e micro drenagem também não recebeu o investimento que era devido, nem mesmo em sistemas de alerta, criação de ponto de apoio e a criação lá de defesa civil e corpo de bombeiros com mais equipamento e mais pessoal para atuar nesses casos de emergência. Resultado, causas antrópicas que se somaram a um gravíssimo problema de natureza natural. Bacana? Então, colocando aqui para você, né? Eu tenho dentro dos fatores, né, a impermeabilização do solo urbano, impermeabilização do solo urbano. Eu tenho baixo investimento em drenagem. Vamos colocar só esses dois aqui, porque o restante
eu coloquei aqui no nosso material e a gente vai poder dialogar com você à medida que a gente for avançando. Bacana? Então eu tenho impermeabilização do solo urbano, falta de investimento em defesa civil, falta de manutenção de área de dique, eu tenho a retirada da cobertura vegetal, eu tenho a ocupação de área de várzea. O que é uma área de várzea, professor? É uma área natural de transbordamento dos rios, que acontece sempre no período chuvoso. O problema é que a ocupação humana da área de várzea sujeita essa área claramente ao processo de inundação. Tudo bem? O que mostra a falta de planejamento urbano e de conservação de área de rio e várzea no nosso país, de maneira muito especial aqui no Rio Grande do Sul, área onde ocorreu essa tragédia. Bacana? Então, indo para cá, para a gente tentar entender, o que nós temos, né? Nós temos que, em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros engolidos por uma chuva que não parava de cair. A maior tragédia climática do Rio Grande do Sul já deixou 147 mortos e afetou 2,1 milhão de pessoas. Dentre as causas, eu tenho as causas naturais e as causas antrópicas, criadas pelo homem. Entre os fatores naturais, eu tive lá a presença de uma massa de ar quente sobre a área central do país, que bloqueou a frente fria que estava na região sul, causando, portanto, uma chuva intensa e contínua. Por um outro lado, o fenômeno El Niño, de aquecimento das águas superficiais do Pacífico Sul, alterando a dinâmica de massas de ar sobre o Brasil. O aquecimento global, que torna eventos climáticos cada vez mais frequentes e mais potentes. Para a gente tentar entender aqui a frente fria, né? O que explica tanta chuva sobre o Rio Grande do Sul? Existia, né, uma grande corrente de umidade, que é a zona de convergência, né, intertropical, que abasteceu uma grande quantidade de água sobre os estados do sul, de maneira muito especial no Rio Grande do Sul, e uma grande onda de calor na área central do país que impediu o avanço dessa massa fria. Resultado, um choque dessa massa quente com a massa fria, provocando lá chuvas intensas no sul do país. Por um outro lado, eu tenho os fatores que nós chamamos de antrópicos, né? Dentre eles, a impermeabilização do solo urbano, que nós falamos, né? Sobretudo por asfalto, concreto, etc. Poderíamos citar aqui, claro, a redução de áreas verdes, que são as áreas florestadas, a falta de manutenção e investimento na estrutura de controle das águas. Por exemplo, na área do Guaíba, foi constatado várias rachaduras no muro de contenção e falha no sistema de escoamento das comportas do Guaíba, o que teria causado, em grande parte, o alagamento de Porto Alegre. Lixo acumulado nos rios, que entope a galeria de água pluvial, tanto na macrodrenagem quanto na microdrenagem, provocando, então, claro, áreas de alagamento intensa. Poderíamos citar a ocupação desordenada da área de várzea, que é aquela área de beirada de rio, que naturalmente é uma área de transbordamento, e mudança climática, causada lá pelo agravamento do efeito estufa por causa antrópica, que é o uso de hidrocarbonetos fósseis, né? Dentre eles lá o carvão mineral, o gás natural, óleo e gás de xisto, petróleo, mas também, né, o consumo intenso de carne. E aqui o número de municípios que foram afetados no Rio Grande do Sul. Apenas 34 municípios não foram afetados, 497, né, municípios, 463 foram afetados pelas chuvas. Bom, eu preciso, então, entender os impactos, né, desse tipo de problema.
O primeiro é o impacto econômico, né? Nós temos lá que o próprio governo do estado, a Associação Comercial de Produtores Rurais e do Setor Industrial do Rio Grande, tem dito que os prejuízos são bilionários, tanto na infraestrutura básica quanto na produtiva. Casas que foram destruídas, pontes arrancadas, asfalto que se rompeu, galeria de água pluvial que explodiu. Nós tivemos fábricas inundadas, áreas de produção de soja, arroz, milho também completamente devastadas. Claro que nós tivemos a inundação de áreas comerciais, levando a prejuízos como nunca se viu na região sul do país. Então eu tenho que a Confederação Nacional dos Municípios estima prejuízo só na área econômica de 4,6 bilhões de reais, afetando sobretudo o setor habitacional e de infraestrutura. Mas há uma agricultura devastada. O Rio Grande é responsável por 70% da produção nacional de arroz e as inundações causaram perdas entre 10% a 11% da safra, que na sua grande maioria já havia sido colhida, mas que teve a área de estocagem dos silos inundados pelas águas. Por um outro lado, o comércio claramente paralisado praticamente durante um mês. Turismo desabou na região do Rio Grande, áreas tradicionalmente extremamente propícias ao turismo, como a Serra Gaúcha, que também foi fortemente afetada, inclusive a área de Gramado e Canela. A gente tem lá o impacto social. 575 mil pessoas ficaram desalojadas, 2,3 milhões de pessoas que foram afetadas, direta ou indiretamente, pelas enchentes. Isso causou a falta de serviço essencial, como água potável, energia elétrica, serviço de saúde, educação, transporte, dentre outros. Tivemos também um aumento da desigualdade. As famílias mais pobres e em situação de maior vulnerabilidade foram aquelas que foram mais impactadas pelas inundações. Traumas psicológicos. Muitas pessoas, sobretudo crianças e idosos, presenciaram a perda da sua casa, dos seus pertences, quando não até dos seus entes queridos, dos seus vizinhos, dos seus amigos e dos seus animais domésticos. Isso revela um grande drama psicológico que deve acompanhar essa população durante muito tempo. Podemos citar ainda o impacto à biodiversidade, com a perda de habitat natural, contaminação da água por agrotóxicos e por produtos químicos que advêm das áreas industriais e das áreas de produção agrícola que foram completamente inundados. Então, esses agrotóxicos, esses agroquímicos e poluentes industriais vão contaminar o solo, vão contaminar a água de superfície e também os lençóis freáticos, que são depósitos de água subterrânea. Mas o prejuízo não acaba aqui. Nós temos um impacto na biodiversidade, né? Onde a degradação do solo é um outro elemento fundamental. A erosão causada pelas enxurradas degrada o solo, diminuindo a sua fertilidade e dificultando as atividades de agricultura e pecuária. O desmatamento também é uma questão. As áreas inundadas causaram desmatamento em algumas áreas, com queda de árvores e destruição de vegetação nativa. Na foto aqui, você consegue ver exatamente a área antes de Nova Rita, Esteio, Canoas e Porto Alegre, e a área depois, tudo bem? Que é essa foto aqui à sua direita, mostrando de maneira muito clara o nível de devastação a qual essa região foi submetida. E aqui nós temos que ver como é que o assunto cai em prova, né? Assuntos conexos a esse. Os desastres naturais constituem um tema cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, independentemente de estas residirem ou não em áreas de risco. Ainda que num primeiro momento o termo nos leve a associá-lo a terremoto, tsunami, erupção vulcânica, ciclone e furacões,
Os desastres naturais contemplam também processos e fenômenos mais localizados, como deslizamento, inundação, subsidência e erosão, que podem ocorrer naturalmente ou induzidos pelo homem. Quanto à temática, julgue o item. A tragédia no Rio Grande do Sul, além de afetar o contexto urbano de dezenas de municípios, também afetou diretamente a economia rural, uma vez que a área atingida possui uma produção diversificada na agropecuária, alternativa verdadeira, né? O Rio Grande do Sul é um grande produtor agropecuário. É o maior produtor brasileiro de arroz, mas tem outras culturas, né? Como soja, milho, algodão, produção de tabaco. Nós temos a produção de carne, de leite, que foi fortemente afetada pelas chuvas que já haviam caído no segundo semestre de 2023 no estado e que se repetem agora no primeiro semestre de 2024. Bacana? Portanto, já foi motivo de prova. Segunda questão. 2023, Banca Quadrix, desastre natural é um tema cada vez mais frequente. Então, ele repete a temática, né? Perdão. Ele diz assim: chuvas da atualidade e relacionada à tragédia não são exclusividade do Rio Grande do Sul, já que no lapso de menos de um ano, o litoral de São Paulo também sofreu uma calamidade similar, alternativa verdadeira. Isso sem falar, é claro, da região serrana do estado do Rio de Janeiro, que há 2 anos atrás a cidade de Petrópolis foi completamente destruída por um índice pluviométrico elevadíssimo, né, que destruiu praticamente grande parte da área central da cidade de Petrópolis. Portanto, eventos climáticos extremos associados a problemas antrópicos tendem a causar desastres humanos, econômicos, sociais e ambientais cada vez maiores. Alternativa correta. Conferindo o gabarito, então, primeira e segunda questão correto, e com isso a gente consegue encerrar essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos.